Lá, recomeçando. Então observe, ó. Observe o seguinte, ó. Observe aqui, da próxima proposição. Proposição. É que dados x positivo e yz reais, x elevado a y menos z é quem? É x elevado a y dividido por x elevado a z. Claro que isso é verdade, né? Tá? Porque prova bem simples. Prova bem simples. Ora, dados x positivo e yz reais, quem é x elevado a y? X elevado a y é x elevado a y menos z mais z. Aí eu coloco um parentezinho aqui, ó, né? E isso aqui, pela propriedade anterior, isso é x elevado a y menos z vezes x elevado a z. Logo, a conclusão. Se eu comparo o início com o fim, né, aqui, então, x elevado a y menos z é quem? É x elevado a y dividido por x elevado a z. X elevado a z é positivo, né? Então eu posso dividir. Tudo está aí, está demonstrado. Tá? E a potência de potência, como é que fica? Tá? Como é que fica? A potência de potência, ela não é complicada, também é simples. Mas vamos ver algumas propriedades interessantes, ó. Tá? Vamos ver o seguinte. Ó, primeira delas, seguinte, dados x real e y real, quem é a exponencial de x? A iésima potência. Ó, já foi demonstrado que quando aqui é racional, esse racional pode entrar aqui dentro. Mas agora eu tenho a potência com o expoente real. E eu quero mostrar, e eu vou mostrar que isso permanece válido. Eu posso entrar com y aqui dentro. Então isso aqui é a exponencial de yx. Por quê? Por que esse cuidado? Porque foi demonstrado essa igualdade quando o y era racional. Foi até racional que foi demonstrado. Só que vai valer para y real. E a demonstração é simples, tá? Porque, ó, é a definição já dá isso, tá? Mas isso tem que ser estabelecido. Porque, veja, dados x real e y real, exponencial de x é positivo, né? Então faz sentido, exponencial de x, isso faz sentido porque a base é positiva, mas isso é o quê? É a exponencial de quem? Tá? É a exponencial de quê? Olha a definição, ó. Vou colocar aqui a definição de base positiva e expoente real. Então, é a exponencial do expoente vezes o logaritmo natural da base. Então fica a exponencial do expoente vezes o quê? O logaritmo natural da base. Mas aí morreu, porque o logaritmo natural da exponencial de um número real é esse número real. Então isso fica a exponencial
de YX, ou seja, tem uma consequência direta da definição. Então, também vale. Ou seja, até agora, todas as propriedades válidas para expoente racional valem nesse novo contexto onde eu tenho potência com expoente real, base positiva. E tem a outra também, né? Proposição que envolvendo o logaritmo natural. Proposição que é a seguinte, com todo cuidado. Dados x positivo e y real, ó, x positivo e y real. Quem é o logaritmo natural de x elevado a y? Porque x elevado a y é positivo, então eu posso aplicar o logaritmo natural. Mas isso aqui vai ser y vezes o logaritmo natural de x. Veja, por que o cuidado? Porque isso foi demonstrado no caso em que o expoente é racional. E agora eu tenho a definição de potência com expoente real, então eu tenho que provar que vale. Vale nesse novo contexto? Vale. Consequência direta da definição. Definição de potência com base positiva e expoente real. Então veja. Deixa eu ver se está enquadrado direitinho. Tá. Então vamos lá. Proposição. Tá? Opa! Que proposição? Prova. Atrapalhando aí. Prova. Prova. Então veja. Dados x positivo e y real, tá? Tá bom? Quem é o logaritmo natural de x elevado a y? Que é y, né? X elevado a y. Bem, isso é a definição, ó. Isso é o logaritmo natural da exponencial de y, logaritmo natural de x. Acabou. Acabou. Isso aqui é um número real. Y logaritmo. E quem é o logaritmo natural da exponencial de qualquer número real? É esse número real. Dá mais trabalho escrever do que... Pronto. Então vale também. Tá? E com isso eu consigo mostrar agora então que permanece válida. Seguinte, igualdade. Dados x positivo y e z reais, x elevado a y elevado a z é x elevado a y vezes z. Pronto. Tá? Vale, por quê? Vale por causa das propriedades anteriores. Então veja. Melhorar a aparência do filho, enxugar o rostinho. Pronto. Então vamos lá. Prova. Olha, aí ficou fácil. Ficou fácil. Por quê? Vamos lá. Dados x positivo e yz reais. Então, quem é x elevado a y elevado a z? Definição, tá? Base elevada a expoente. Isso é a exponencial do expoente vezes o logaritmo natural da base. Só que quem é o logaritmo natural? Então, quem é isso aqui? É a exponencial de quem? Logaritmo natural de x elevado a y. Então, fica y logaritmo natural de x. Então, vai ficar yz
logaritmo natural de x, usando a propriedade anterior. Isso foi demonstrado. Mas quem é isso? Quem é a exponencial do número real vezes o logaritmo natural do número positivo? É esse número positivo elevado a esse número real. Acabou também. Pronto, tá aí. Morreu. Tá, então, vale tudo, né? Vale tudo, perdeu a graça, tá? Não tem nada de mistério, tá? A partir da definição. Pronto. Agora vamos. Tá? Olha, tudo isso aqui você não deve esquecer que tudo isso se originou da função logaritmo natural, uma função dada por uma integral, a função que eu comecei a aula de hoje. Logaritmo natural no intervalo dos positivos em R, logaritmo natural de x é a integral de 1 a x da função 1 sobre u, integral definida, integral em u. Tudo se originou daí, né? Uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com potência, tá? Mas constrói a potência. Essa função logaritmo natural, ela constrói a potência. A exponencial é a inversa dela. A exponencial é a inversa da função logaritmo natural. E aí, tem um númerozinho, tem uma constante. A gente se encontra agora com uma constante famosa da matemática. É o seguinte. O número de Neper, tá? O número de Neper é, deixa eu ver se é esse nome. É. O número de Neper é o número real. O número de Neper é o número real. Número real. Denotado por este aqui é, e dado e definido por. Dado por. Quem é o E? O E, por definição, é a exponencial de 1. Exponencial de 1. Logaritmo natural de 1 é 0. Exponencial de 0 é 1. Tá? E a exponencial de 1 recebe uma notação e um nome. A exponencial de 1 é o número de Neper, denotado por E. Agora, observe o seguinte, tá? Observe o seguinte. Se daí você tem o seguinte. Primeiro, quem é o logaritmo natural, tá, do número de Neper? Olha, isso é o logaritmo natural da exponencial de 1. Mas isso aqui é 1. Então, o logaritmo natural do número de Neper é isso aqui. E, veja bem, dado x real, quem é E elevado a x? Quem é E elevado a x? E elevado a x, por definição, é a exponencial de x logaritmo natural de E. Mas o logaritmo natural de E é 1. Então, isso aqui fica a exponencial de x vezes 1, que é a exponencial de x. Ou seja, a função exponencial é nada mais, nada menos do que uma potência. A potência de base E. A função exponencial, que é o inverso da função logaritmo natural, por definição, função exponencial, por definição, o inverso da função logaritmo natural, ela é a potência de base E, onde E é a exponencial de 1.
E agora, tá, eu vou me dar o luxo, vou me dar a liberdade de, em vez de usar essa notação, usar essa. Tá? Então você já sabe agora, não, você vem aqui, agora você tem liberdade para, em vez de usar essa notação, usar essa de potência. Tem mais a ver, você tem mais familiaridade, vamos dizer assim. Então observe, ó. Observe. Observe. Seja F de R e aqui infinito a função dada por f de x igual a e elevado a x2 mais 1, qualquer que seja o x real. Não? Ou seja, quem é essa função? É a função exponencial aplicada em x2 mais 1. Então o que é que eu tenho? Tá? Daí, quer dizer, daí da definição, a f é diferenciável, porque é composta de duas funções diferenciáveis, é a composta da função exponencial com a função polinomial. Então a f é diferenciável. Daqui para frente eu vou abandonar essa notação, não vou abandonar a exponencial, vou abandonar a primeira notação dela e vou ficar usando isso aqui. É diferenciável e quem é a derivada da f em x? É a derivada da exponencial, que é ela própria, aplicada em x2 mais 1 vezes a derivada de x2 mais 1, que dá 2x. Ok? Ok. Vê mais exemplos. Tá? Por exemplo, ó, quem é a integral de e elevado a x dividido por e elevado a x mais 2. Ó, quem é essa integral aqui? Tá? Integral de uma função contínua, exponencial, razão de funções contínuas, da função contínua, melhor. Desculpe, já estava esquecendo. Então, quem é essa integral? Quem é essa integral aí? A integral dessa função. Tá? Então, você vai fazer a mudança de variável aqui. Qual é a mudança de variável? U igual a exponencial de x mais 2. Quem é du nesse caso? Quem é elevado a x é x. Pronto, acabou-se. Acabou-se porque agora eu fico com quem? Eu fico com a integral, fica 1 sobre e elevado a x mais 2 vezes e elevado a x. Eu levo e elevado a x para junto do dx, por quê? Porque assim aqui é o u, enquanto aqui é o du. Ó, então isso dá a integral de 1 sobre u, que é quem? Que é o logaritmo natural do módulo de u mais uma constante, ou seja,
é o logaritmo natural de módulo de e elevado a x mais 2, u elevado a x mais 2. E eu posso tirar esse módulo porque isso aqui é um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Então isso aqui é o logaritmo natural de e elevado a x mais 2. Mais uma constante, pronto. E tem outra coisinha aí, interessante, fundamental, que nós não podemos nos esquecer. A derivada de x elevado a q racional, e a função f de x igual a x elevado a q com x positivo. Quem é a derivada dessa função em relação a x? Q, x elevado a q menos 1. Só que agora eu tenho extensão. Então vamos parar aqui por enquanto, vamos passar o